Olá, serei seu professor nesta videoaula de Portas Lógicas, Mapa de Carnot. Vamos começar? O tema desta videoaula será Mapas de Carnot. O mapa de Carnot é, na verdade, uma ferramenta que nós utilizamos para simplificarmos a nossa expressão booleana. Essa ferramenta consiste em pegarmos uma tabela da verdade e extrairmos todas as situações onde a saída vale 1 para dentro desse mapa de Carnot. Esse mapa de Carnot é uma técnica que vai transformar essas condições de saída equivalente a 1 numa expressão booleana que traga essa possibilidade. Então, o mapa de Carnot, ou também chamado de mapa de White-Carnot, ele tem uma técnica própria para que isso aconteça. Essa técnica ela não é tão usual, ela é um pouco complexa de você compreender inicialmente, e somente com muita prática, com muitos exercícios, é que você fica bastante afinado nessa técnica. E depois que você aprende, você vai sempre utilizá-la, porque ela realmente é muito importante, nos facilita bastante a simplificarmos as expressões. Caso você não simplifique a expressão, você acaba trabalhando à toa, você acaba construindo circuitos maiores do que eles realmente deveriam ser. Por isso vale a pena você se especializar e entender como funciona o mapa de Carnot para então praticá-lo e utilizá-lo no seu cotidiano. Então vamos entender um pouco das regras do mapa de Carnot. Então, a primeira etapa é pegarmos a tabela da verdade, que tem lá todas as possibilidades de entradas e as situações de saída. E o mapa, na verdade, ele está mapeando a tabela da verdade. Veja só, aqui nós temos um exemplo de uma tabela da verdade simples, com apenas duas variáveis, que nos permite 4 estados de saída. Então, duas variáveis elevado a 2, então nós temos 4 possibilidades de saída. Então essas 4 possibilidades de saídas serão as 4 células do nosso mapa de Carnot. E veja só, essa imagem demonstra bem isso. Cada célula do mapa de Carnot está relacionada a uma possibilidade de variação das entradas. Então veja só, a primeira entrada, onde nós teríamos 0 e 0, ou A barrado e B barrado, equivale a esta primeira célula da linha superior da coluna da esquerda, e assim por diante. Então cada célula do mapa de Carnot está referenciada a uma possibilidade de variação das entradas. Então essa é a primeira coisa, o primeiro detalhe que nós temos que ter em mente, é que o mapa de Carnot é, na verdade, um mapeamento da tabela da verdade. Bom, a próxima característica que nós temos que ter em mente é que entre as células nós vamos ter uma variação de estado de algumas entradas. Então veja nesse exemplo, nós tínhamos uma célula onde as 3 entradas eram barradas, a célula ao lado, apenas o B mudou de estado. Isso vai ser bastante importante depois na hora de você estabelecer o mapa de Carnot. Então, nós temos que pegar na tabela da verdade todas as situações onde a saída valia 1, e nós vamos preencher aqui no nosso mapa de Carnot. Então esses diversos números 1s do nosso mapa de Carnot, eles deverão ser agrupados. E esse agrupamento tem algumas regras estabelecidas. Por exemplo, nós vamos fazer um agrupamento de números 1s com relação aos valores da potência de 2. Então, por exemplo, nós podemos ter um agrupamento de apenas um número 1 sozinho, de um agrupamento de 2 números 1s, de 4 números 1s, de 8 números 1s, mas nunca nós vamos poder ter, por exemplo, um agrupamento de 3 números 1s, de 5 números 1s. Então o agrupamento está relacionado à potência de 2. Então como foram demonstrados aqui nessa imagem, os agrupamentos corretos e o agrupamento proibido. Um outro detalhe também está relacionado ao sentido desse agrupamento. Então veja só, nós não podemos ter um agrupamento na diagonal, e esse agrupamento ele também tem que ser simétrico, seja na horizontal, seja na vertical. Então a gente não pode ter esse agrupamento aqui de 5 números 1s, de 3 números 1s, fazendo um L, isso não é permitido. Então nós vamos ter 2, 4, 8 números 1s, sempre na vertical ou na horizontal, nunca na diagonal. E é possibilitado ainda
fazemos um agrupamento com sobreposição dos números uns. Então veja só nesse exemplo aqui, nós temos um agrupamento de 2 números uns na vertical e 4 números uns na horizontal. E eles se utilizam de um número 1 comum, que está ali, né, na célula CB barrado. Então isso é permitido, né, fazer essa sobreposição do número 1 nos agrupamentos. Assim como a gente diz que o mapa de Carnot, né, o mapa é como se fosse o mundo, né, ele se encontra nas extremidades, né, o mundo é redondo, então o mapa ele se encontra nas extremidades. E no mapa de Carnot é a mesma coisa. Então se nós tivermos os números 1 nas extremidades do mapa, nós podemos agrupá-lo com o número 1 da outra extremidade, como se esse mapa fosse um mapa mundi, né, e as extremidades se encontrassem, como é demonstrado nessa figura da direita. Bom, e o grande objetivo do mapa de Carnot é extrairmos a equação booleana. Então, nós vamos ter uma saída S que será igual ao valor dos agrupamentos somados, né? Ou seja, uma porta ou entre os agrupamentos, né? Então, que pegue o valor do agrupamento 1 mais o valor do agrupamento 2, do agrupamento 3, e quantos mais agrupamentos nós tivermos no nosso mapa de Carnot. Então, esse é o grande objetivo do mapa de Carnot, extrair uma equação booleana da tabela da verdade, mas podendo simplificar essa equação booleana para que a gente não desperdice o nosso tempo com circuitos que sejam redundantes dentro de uma equação booleana. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Dada a extensão, a dificuldade de montarmos um mapa de Carnot com tantas regras, então esse link vai trazer todas as características de um mapa de Carnot para você montar os seus circuitos digitais, dando exemplos, trazendo todas as regras. Então é muito importante que você analise bem o conteúdo deste link que está sendo trazido para vocês. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto portas lógicas, mapa de Carnot. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!